Olá, na paz do Senhor, tudo bem com vocês? Nós vamos para a nossa segunda aula, mas aqui recapitulando um pouquinho do que aconteceu na primeira aula. Na primeira aula nós falamos sobre como devo fazer para interceder por uma pessoa, como devo fazer para interceder por mim mesmo. E foi muito bacana a primeira aula porque alguns interagiram, alguns deram seus pontos de vista, suas opiniões, foi bem legal, bem bacana. Eu espero que vocês tenham gostado da primeira aula. E no final da primeira aula eu fiz uma pergunta. Vocês se lembram? Eu perguntei até quando eu devo orar por uma causa, até quando eu devo continuar persistindo em uma oração. E a grande maioria dos intercessores, de uma forma resumida, disseram que até eu receber aquilo que eu estou pedindo. Em Romanos, capítulo 12 e versículo 12, vai nos dizer, vou ler aqui para vocês, Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então, até quando eu devo orar por uma situação? Até eu conseguir a resposta que vem da parte do Senhor. Quer seja uma resposta positiva, quer seja uma resposta que eu não esperava, mas eu devo continuar orando até o Senhor me responder. Amém? Vamos para a nossa segunda aula? Eu aprendi que tudo é passageiro. Eu já sobrevivi sem ter dinheiro, mas sem Deus não dá. Na nossa segunda aula, nós vamos falar sobre intercessão congregacional, que é a intercessão que nós vivemos hoje, né? Que nós intitulamos como oração da meia hora durante os cultos. Não se limita só nisso, mas na nossa segunda aula eu quero falar um pouquinho sobre essa oração da meia hora e sobre o que se passa no decorrer dos cultos, pensando como intercessor. E uma das coisas importantes que nós não podemos esquecer é que intercessão sempre será uma batalha espiritual em prol de pessoas. Eu não intercedo falando de pessoas para o inimigo, eu não intercedo dessa forma. Eu sempre irei interceder falando de pessoas, de lugares, de ambiente para Deus. A minha intercessão é uma conversa de alguém para Deus e eu nunca posso me esquecer disso. Então, nessa aula nós vamos aprender como interceder por pessoas, no plural, por lugares e por ambiente. Quando eu intitulo algo como oração da meia hora, eu tenho que pensar, primeiro ponto, como um intercessor, amém, queridos? Vem comigo pensando como intercessor. E o primeiro ponto é alinhamento com a vontade de Deus. Como assim alinhamento com a vontade de Deus? A intercessão, ela ajuda a igreja a discernir e seguir a direção de Deus para o culto. Então, nós intercessores, o nosso papel ali na oração da meia hora é garantir que vai ser um tempo precioso de adoração genuína da igreja para com Deus. E não apenas uma formalidade, não apenas uma oração no automático, não apenas uma oração para ficar preenchendo o tempo ali. Eu vou orar 15 minutos, depois eu vou entregar, fulano vai orar mais 10, para findar ali a oração. Então deixa eu começar a minha oração recitando o Salmo 91, para poder ganhar tempo. Não faça isso. Se você tem o hábito de iniciar a sua oração com o exemplo do Pai Nosso, ou com algum tipo de salmo, se é algo que Deus coloca no seu coração, amém. Eu não estou questionando sobre isso. O que eu estou questionando é que a intercessão, o momento da oração, não pode ser somente uma formalidade. Não pode ser somente eu pensativa que eu tenho que falar palavras ali para preencher o tempo. A oração,
intercessória, ela tem que soar como algo natural. Senhor, usa minha boca para orar, para levar a tua igreja a uma adoração contigo. É assim que tem que ser a nossa oração intercessória, a um alinhamento com a vontade de Deus. Você já parou para pensar que às vezes nós ficamos limitados na nossa oração e a gente não consegue se desprender ali, se conectando 100% com Deus, porque nós estamos preocupados com o nosso tempo, se vai dar certo, se não vai dar certo. Nós aprendemos numa EBD uns dias passados que oração é 100% conexão com Deus. Então, uma vez que você ora, olha isso como é importante. Uma vez que você ora, com o seu pensamento voado, com o seu pensamento preso no tempo, com o seu pensamento no que ficou na sua casa, a sua oração não é uma oração conectada com Deus. É uma conversa jogada fora. Olha isso. Então nós temos que conversar com Deus, falar com Deus de alguém. E naquele momento é precioso. É 100% oração conectada com o Pai. Nós não podemos esquecer disso. Então o nosso primeiro tópico é alinhamento com a vontade de Deus. Como posso me posicionar diante da igreja na meia hora da oração e durante o culto? Porque às vezes nós intercessores levamos a sério uma parte da meia hora da oração e depois do culto nós cultuamos. Mas se naquela noite você é o intercessor da casa, a sua postura, o seu posicionamento tem que ser de um intercessor. Não é cultuando, não é se conectando 100% a Deus ali para você. É se conectando 100% a Deus para você e para toda uma igreja. Nós não podemos esquecer disso. Eu vou repetir. Quando você for o intercessor da noite, você tem que estar com o seu culto conectado ao Senhor 100%. Para quem? Para mim e para toda uma igreja. Uma vez que eu sou o intercessor da noite, eu tenho que ficar apresentando a igreja a Deus. Quando eu apresento a igreja a Deus, eu ajudo a igreja a cultuar. Quanto menos eu interceder, maior esfriamento espiritual tem na nave. Quanto mais eu interceder, mais barreiras espirituais são quebradas. Então, o nosso segundo ponto da intercessão é remoção de barreiras espirituais. No momento que está rolando o culto, muitas coisas podem acontecer ali, falando espiritualmente. O culto ele pode enfrentar muita resistência espiritual. Muitas pessoas se levantam no decorrer do culto para tomar água e ir no banheiro. Não é porque está com sede, não é porque está com vontade de ir no banheiro. Muitas são as vezes que são espirituais. Deus começa a usar alguém através de um louvor, de um testemunho, de uma palavra para falar com a igreja. E aquilo, o diabo sabe, ele se levanta e ele começa a tirar a atenção da igreja. Então, já existe um estudo que diz que quando uma pessoa se levanta perto de alguém, ela tira a atenção de 7 que está em volta dela. Então, o inimigo, ele usa uma pessoa para se levantar, ele coloca uma sede que não existe, ele coloca uma vontade de ir no banheiro que não existe, ele coloca uma dor no corpo que não existe, ele coloca um incômodo na vida daquela pessoa para a pessoa se levantar. Quando ela se levanta, ela já quebrou o culto dela com Deus. Ela quebrou o culto dela ali, a adoração, ela quebrou. Então, o que ela faz? Ela levanta, mas quando ela quebra o culto dela, ela não quebra somente o culto dela. Ela quebra o culto dela e ela tira a atenção de mais 7 pessoas que estão em volta dela.
E o que nós, como intercessores da casa, temos que fazer? Nós temos que estar ali, nós temos que lembrar, irmãos, que nós somos um escudo daquela noite. Nós somos um escudo para que alguns movimentos espirituais ruins não aconteçam. Então, em todo tempo, eu tenho que estar ali falando com Deus, eu tenho que estar ali intercedendo mesmo para a vida de alguém, para que aquela coisa ruim não permaneça, para que aquela coisa ruim não aconteça. Só aí a mensagem de Deus será pregada, só aí o mover do Espírito Santo é operado de uma forma livre. Você já percebeu, ou só eu percebo isso, que quando nós saímos de uma consagração, quando a gente faz uma consagração na sexta-feira, como intercessão, e aí no sábado é culto, o culto é uma bênção. O culto do domingo é uma bênção. Por quê? Porque os intercessores estão cheios, os intercessores estão preparados para interceder. Nossa, irmã, então eu tenho que fazer consagração um dia antes de todos os cultos. Você tem que se consagrar sim, mas não precisa ser na igreja. Você pode se consagrar na sua casa, você pode tirar o seu tempo precioso para Deus. É por isso que é importante não chegar no culto a meia hora da oração atrasado. É por isso que é importante ser participante da oração e não somente corpo presente. É por isso que é importante, no dia que você sabe que você está na escala da intercessão, consagrar o seu dia a Deus, consagrar a sua oração, as suas falas com o Senhor, porque você é o termômetro, é o escudo para que um culto aconteça da forma que ele tem que acontecer. E tudo aquilo que é atrapalho, tudo aquilo que vai vir, vai bater no escudo intercessor para que não entre na igreja, para que não entre no coração da igreja. Quando nós cultuamos a Deus, quando nós intercedemos a Deus da forma que tem que ser intercedido, a igreja levanta menos. A igreja tem menos atrapalho de atenção. Então é isso que nós temos que fazer. Amém? Se nos dedicar, nos mergulhar 100% na intercessão. O terceiro ponto é edificação e crescimento espiritual. A intercessão, ela ajuda a preparar os corações para receber a palavra de Deus, promovendo o crescimento espiritual, individual e coletivo. Por isso que quando eu estou intercedendo por uma igreja, automaticamente eu também estou apresentando o meu culto ao Senhor. Então, no momento da meia hora de oração, eu posso ficar orando qualquer assunto aleatório para preencher o tempo da oração? Sim ou não? Se você respondeu que não, você está correto. Nós não podemos orar qualquer coisa, irmãos, na meia hora da oração. Eu tenho que orar assuntos relacionados com o que vai acontecer, ou com o que pelo menos eu imagino que vai acontecer no culto naquela noite. E eu vou citar alguns itens aqui, e eu quero ler para vocês alguns itens para não passar nada batido. Amém? Primeiro item, orar pelo dirigente. Como que eu vou orar pelo dirigente? Eu vou orar para que ele possa dirigir um culto com discernimento espiritual. O dirigente, ele não pode dirigir o culto da forma que ele imagina que seria. Ele tem que dirigir o culto da forma que Deus quer. E às vezes o dirigente da noite, ele não está bem emocionalmente. Pode acontecer, somos seres humanos, não é verdade? Quantas vezes uma pessoa é dada a oportunidade com testemunho e ela fala assim, eu não vim preparada para testemunhar, não é assim? Então pode acontecer. E qual é o papel do intercessor na meia hora da oração? Falar de assuntos relacionados com o culto. Então o primeiro assunto é o dirigente. Segundo assunto, orar pelos ministérios. Orar para que os grupos que vão se apresentar ali na noite, que não seja somente uma apresentação, mas que eles possam ser instrumentos usados no momento em que estiverem louvando, para tocar a igreja, para ser edificação da igreja.
Nós temos que orar pelos nossos irmãos da igreja, principalmente, para que eles possam receber manifestação no Espírito Santo, para que eles possam receber cura, libertação, restauração, renovação espiritual. Então é importante orar pelos meus irmãos da igreja. E eu tenho que orar pelo preleitor ou preleitora da noite, para que este homem ou esta mulher seja realmente de Deus, enviado, que seja um canal de Deus para as nossas vidas. Irmãos, uma das coisas que poucas as vezes nós como intercessores oramos é pedindo para que os dons espirituais sejam revelados e usados no decorrer do culto, no nosso meio. Você já não vê mais profecias sendo lançadas no meio do culto. Você já não vê mais com tanta frequência mãos sendo colocadas sobre a vida de alguém e liberando cura, liberando libertação. Está faltando nossa oração ali como intercessor. Está faltando intercessores que se dedicam mais não só ao movimento espiritual, mas ao reabastecimento espiritual da nossa igreja. Está faltando amor, queridos. Está faltando amor. Está faltando dedicação. E nós vamos para o nosso último tópico dessa parte de intercessão pelas pessoas, que é unidade e comunhão. A intercessão, ela fortalece a unidade e a comunhão entre os membros da igreja, pois todos estão unidos em um propósito único. Eu vou usar uma palavra que foi liberada no culto da quinta da semana passada, quando o irmão trouxe 2 pontos, Gênesis 11 e Atos 2. Gênesis 11, o povo estava reunido para contender, para contenda. E Deus entrou ali com uma ira. Em Atos 2, todos estavam reunidos no mesmo lugar com um propósito: evangelizar. E todos foram cheios de línguas. Línguas foram espalhadas por todo aquele lugar, por todo aquele ambiente. E eu te pergunto, quando nós chegamos no culto da igreja, quando nós chegamos no momento da intercessão, nós trazemos conosco Gênesis 11 ou nós trazemos conosco Atos 2 e desejando que toda a igreja fale no mesmo espírito que nós estamos falando? Pense um pouquinho aí, reflita um pouquinho. Como está sendo a sua intercessão na meia hora? Reflita um pouquinho. Primeiro ponto que você tem que se perguntar: eu oro a meia hora?